السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoje falarei sobre alguns episódios da humildade e modéstia do servo fiel do Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bem como sobre suas orientações à sua comunidade para que adotassem essa humildade e modéstia, em conformidade com os ensinamentos e a sunnah de seu mestre e senhor, o Santo Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ao observar o elevadíssimo padrão de humildade do Messias Prometido alaihi salam, Deus Todo-Poderoso revelou um testemunho dessa qualidade em 18 de março de 1907. A revelação é que os caminhos humildes agradaram a ele. Em certa ocasião, o Messias Prometido alaihi salam afirmou: foi-me revelado que este humilde servo é em sua pobreza, humildade, confiança em Allah, espírito de sacrifício, sinais e luzes divinas, um reflexo da primeira vida do Messias, Jesus. A natureza deste humilde servo e a natureza do Messias mostraram-se extremamente semelhantes, como se fossem dois pedaços da mesma essência, ou dois frutos da mesma árvore. Há entre eles um grau tão elevado da união, uma semelhança tão profunda, que na visão espiritual a distinção entre ambos é extremamente sutil. Além disso, extremamente também existe uma semelhança externamente. O Messias foi um seguidor e servo da religião de um profeta perfeito e grandioso, Moisés alaihi salam, e o seu evangelho era um ramo do Torá. Da mesma forma, esse humilde servo também é um servo daquele glorioso profeta que é o líder dos mensageiros e o mais excelente dentre todos os profetas. Certa vez uma pessoa apresentou-se diante do Messias Prometido, alaihi salam, que Jesus havia se esforçado muito na redação do livro Hakikatul Wahi, que foi escrito nos últimos anos da sua vida, que em repetida leitura e provas do livro que causou uma fadiga e que ele deve descansar agora. Por isso, sugeriu descansar, mas o Messias Prometido alaihi salam disse: nossa fadiga não é nada. Sentimos vergonha quando olhamos para os esforços dos companheiros do profeta, que com quanta alegria chegaram até mesmo a entregar suas próprias vidas no caminho de Deus. Em outra ocasião, ele disse: pessoas de pouco entendimento levantam a objeção que eu exagero ao mencionar minhas posições espirituais. Ou seja, alegam que o Messias Prometido está elevando demais seu próprio status. Ele diz: juro por Deus que não existe em minha natureza nem em meu caráter o desejo de receber elogios ou de sentir satisfação
ao manifestar minha própria grandeza. Sempre preferi uma vida de humildade e anonimato. Porém, isso está além do meu controle e da minha capacidade, pois foi próprio Deus Todo-Poderoso quem me trouxe à vista das pessoas toda a exaltação, louvor e grandeza que Ele manifestou a meu respeito em Sua palavra, que foi revelada a mim, vieram dele. Ele diz: todo esse louvor e toda essa grandeza pertencem na realidade ao santo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O Messias prometido ao Islã também costumava aconselhar os novos convertidos sobre os ensinamentos islâmicos de humildade e simplicidade. É registrado que 22 de outubro de 1903, um australiano recém-convertido ao Islã, chamado Muhammad Abdul Haq, compareceu à presença do Messias prometido. Durante a conversa, o Messias prometido ao Islã diz: um de nossos princípios é que vivemos uma vida simples. Nossa comunidade está livre de todos aqueles excessos e formalidades que a Europa moderna transformou em necessidade da vida. Não somos escravos de costumes e tradições. Observamos os costumes apenas até o ponto em que abandoná-los possa causar algum prejuízo ou levar a algum pecado. Ou seja, quando não houver risco de causar sofrimento a alguém, nem de cometer pecado, então, quanto à alimentação, à bebida e ao mundo de sentar e conviver, preferimos uma vida simples. Esses são elevados padrões de humildade que ele desejava cultivar na comunidade. Em uma ocasião, ele disse: deve-se adotar humildade. Aprender humildade não é difícil. O que há para aprender nela? O ser humano por si já é humilde. Ele foi criado para a humildade. Allah diz: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. Eu não criei o jinn e os seres humanos senão para que me adorem. Arrogância e coisas semelhantes são artificiais. Se a pessoa remover essas artificialidades, então verá que sua natureza é, na verdade, a humildade. Portanto, esse é o princípio por meio do qual também se alcança proximidade de Allah. Ao exortar as pessoas de adotar humildade, ele diz: bem-aventurados aqueles que se consideram os mais insignificantes e humildes de todos, que falem com modéstia e honram os pobres e necessitados, que tratem os humildes com respeito, que jamais zombem de outros por maldade ou arrogância, que se lembram de seu Senhor generoso e caminham sobre a terra com humildade. Repetido inúmeras vezes que para essas pessoas que a salvação foi preparada. Aquele que não sair ainda neste mundo do inferno de maldade, da arrogância, do amor próprio e orgulho, da ganância e de moralidade, jamais sairá dele no outro mundo. Ou seja, as boas ações praticadas neste mundo serão as mesmas que beneficiarão as pessoas no outro mundo. Ele diz: o que posso fazer? De onde trago as palavras que sejam eficazes para os corações deste grupo? Isto é, daqueles que me seguem. Ó Deus, concede-me palavras assim e inspira-me discursos que derramem tua luz sobre esses corações. Por meio de sua propriedade curativa, removem o veneno que há nele. Minha alma anseia intensamente pelo dia em que eu veja um grande número dentro da minha Jamaat, pessoas que verdadeiramente tenham abandonado a mentira e tenham feito uma aliança sincera com Deus e de que se protegerão de todo mal e se afastarão completamente da arrogância, que é raiz de todas maldades, e permanecerão sempre tementes ao seu Senhor. Algumas pessoas têm o desejo de ocupar os lugares da frente, seja em reuniões, durante a Jalsa ou em outros eventos. Em alguns Jalsas, por exemplo, existem áreas específicas, como a área verde ou outros setores, onde algumas pessoas demonstram um desejo especial de sentar mais à frente. Se o objetivo for estar mais próximo de califa para ouvir melhor, isso é compreensível. Porém, às vezes, sentimentos de ego também se misturam a esse desejo. Isso não deve acontecer.
especialmente porque acaba criando dificuldades para aqueles que são responsáveis pela organização. De qualquer forma, aconselhar aquele que possui esse tipo de desejo, Messias Prometido disse, o ser humano deve, ao chegar a algum lugar, escolher para si um lugar simples e humilde. Se ele for merecedor de um lugar melhor, o próprio anfitrião chamará e oferecerá um lugar apropriado. Se houver um sistema estabelecido para acomodação e alguém desejar sentar mais à frente, não há problema em apresentar um pedido. O sistema pode dizer, envie a sua solicitação e nós analisaremos. Contudo, se a solicitação não for aprovada, ou se por alguma razão organizacional ele tiver recusado, então as pessoas devem aceitar, sem ressentimento ou queixa. A humildade também é necessária para alcançar, para a humildade é preciso alcançar o amor de Deus Todo-Poderoso. O Messias Prometido do Islã disse, ninguém pode alcançar o amor de Allah e sua aprovação enquanto certas qualidades não forem desenvolvidas dentro da pessoa. A primeira dela é destruir o orgulho. Assim como uma montanha elevada que ergue sua cabeça para o alto, ao desabar, torna-se nivelada com a terra. Da mesma forma, o ser humano deve afastar todo pensamento de arrogância e maldade. A segunda condição é que todos os antigos vínculos sejam rompidos. Da mesma forma que a montanha, ao desmoronar, fica despedaçada. Ele então menciona a palavra mutasaddi'an. Utilizado no Alcorão significa fragmentar em pedaços o que suas partes separam completamente. Da mesma forma, todos os amigos, relacionamentos e vínculos que eram causas de impureza espiritual e da desaprovação divina devem ser rompidos. O significado é que deve abandonar os relacionamentos incorretos que dão origem ao mal. Não significa que todos os laços familiares e sociais devem ser rompidos. O propósito é eliminar aqueles vínculos errados, para que surja a inclinação a Deus Todo-Poderoso. A partir daí, seus encontros e amizades, afetos e até suas inimizades sejam somente por causa de Allah. Em outra ocasião, ele afirma, para proteger do pecado, Deus ensinou a oração Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Somente a ti adoramos e a ti imploramos ajuda. Aquele que continua suplicando diante de Allah com humildade, então recebe a ajuda do próprio Allah. Nesse contexto, ele narra uma história. Havia um homem muito devoto que fazia muitas orações e súplicas. Ele costumava rezar, ó Allah, liberta-me dos pecados. Depois de suplicar por muito tempo, começou a pensar que o que seria a forma mais elevada de humildade. Como pode alcançar? Após pensar muito, concluiu que não havia criatura mais humilde que um cão. Então começou a chorar imitando o som do cão. Outra pessoa ouviu aquele som e pensou que um cão tivesse entrado na mesquita. Temendo que algum utensílio pudesse ser contaminado, foi verificar e viu que não tinha o cão, apenas aquele devoto que estava lá. Ele perguntou, ouvi um cão chorando aqui, quem era? Ele respondeu, eu sou esse cão. A pessoa então perguntou, por que você estava chorando dessa forma? Ele respondeu, Allah, aprecia a humildade. Por isso eu pensei que talvez minha humildade fosse aceita e se eu me colocasse nessa condição. De qualquer forma, esse era o entendimento dele. Mas o entendimento dele era para que ele mostrasse a humildade e para alcançar a proximidade de Allah. Nesse mesmo contexto, ele diz, o ser humano, que é uma criatura humilde por natureza, acaba devido à má consequência das ações, considerando-os grandes. A arrogância e a altivez passam a fazer parte do seu caráter. Enquanto o ser humano não se considerar o melhor dos outros no caminho de Allah, não poderá alcançar a salvação. Ao incentivar os que entram na Bet, o Messias Prometido diz, Bet significa vender a si mesmo. Suas bênçãos e efeitos espirituais estão ligados a essa condição. É como uma semente que planta. Quando uma semente é lançada ao solo, seu estado inicial é desaparecido das mãos do agricultor e nunca se sabe o que vai acontecer. Ela é colocada na terra, fica escondida em sua profundidade e ninguém sabe qual será o destino.
Mas se a semente for boa e tiver capacidade de crescimento, então, graças a Deus, e pelo esforço do agricultor, ela emerge no solo, brota e surge e floresce. E de único grão produz 1000 grãos. Da mesma forma, aquele que faz bet deve, antes de tudo, adotar humildade e modéstia. E deve separar do seu ego e dos desejos. Somente então ele torna capaz de crescer espiritualmente. Aquele que faz bet e continua apegado ao ego e à vaidade jamais obtém benefício algum. Sem humildade, até mesmo o bet não traz proveito algum. Ele diz, quanto mais brandura vocês adotarem, quanto mais humildade, modéstia demonstrarem, mais Allah ficará satisfeito com vocês. Ele diz, aquele que busca a aprovação de Allah com humildade, ele se agrada dele. Explicando o que se obtém por meio da humildade e aonde a arrogância leva o ser humano, o Messias Prometido, al-Islam, diz, primeiramente, tanto Adão quanto Satanás cometeram uma falta. Porém, Adão não possuía arrogância. Por isso, reconheceu seu erro diante de Deus Todo-Poderoso e seu pecado foi perdoado. Nisso existe esperança para os seres humanos de que seus pecados também possam ser perdoados, mediante arrependimento. Se ela perdoou o pecado de Adão, então o ser humano também deve ter a esperança de que o seu arrependimento, se pedir arrependimento, Allah o perdoará. Mas Satanás demonstrou arrogância. A maldição de Allah caiu sobre ele. A arrogância não é algo que pertence ao ser humano. Um homem arrogante, sem motivo algum, começa a reivindicar para si algo que não faz parte da sua natureza. Essa não é condição natural do humano. A arrogância pertence ao Satanás. A pessoa passa a agir como se tivesse direito a ela, seguindo o exemplo de Satanás. Ele afirmou, os profetas possuem muitas virtudes. Uma delas é a eliminação do ego. Eles não conservam a vaidade dentro de si. Fazem com que seu ego passe por uma espécie de morte. A majestade e a grandeza pertencem somente a Deus Todo-Poderoso. Aqueles que não praticam a arrogância e agem com humildade e modéstia jamais são destruídos. Em outra ocasião, ao exortar as pessoas de adotarem humildade, ele diz, atualmente ainda existem muitas pessoas na comunidade, no Jamaat, que ao ouvirem uma pequena observação contrária dos seus desejos, imediatamente se exaltam. No entanto, é extremamente necessário controlar todos esses impulsos para que a mansidão e tolerância sejam desenvolvidos no seu caráter. Observa-se que quando surge uma discussão, questões insignificantes, cada um procura derrotar o outro. Cada um pensa como sair vencedor na discussão. Em situação assim, deve-se evitar o impulso do ego e para eliminar a discórdia, a pessoa deve conscientemente aceitar até mesmo alguma humilhação em questões pequenas. Jamais deve tentar humilhar o próprio irmão para vencer uma disputa. Se analisarmos nossa própria vida, veremos que existem muitas pessoas que possuem esse falso senso de honra e orgulho pessoal. E por isso que os conflitos acabam aumentando. Porém, se alguém deseja alcançar a proximidade de Allah, precisa libertar-se dessas atitudes. Alguns chegam até mesmo a tentar prejudicar os outros. Às vezes apresentam queixas de forma distorcida, dizendo que houve uma discussão em determinado lugar e alguém falou desagradável, então passem a procurar maneiras de prejudicar a outra pessoa, tentando envolvê-la injustamente em alguma acusação falsa ou na punição sem justificativa. Em certa ocasião, ao apresentar o exemplo daqueles que adotam a humildade e depois falecem, o Messias Prometido al-Islam diz, a morte está destinada a todos. Um dia todos terão a partir desse mundo. Mais cedo ou mais tarde. Esse será o destino de cada um. Porém, aqueles que morrem em pobreza, sem ostentação, vivendo simplicidade e humildade, para
recebê-los o próprio paraíso para avançar em sua direção. Foi apresentado sobre Lázaro, o relato que Jesus apresentou sobre Lázaro. Quem era Lázaro? Esse acontecimento está registrado no Evangelho de Lucas. Havia um homem rico que vestia de púrpura e de linho fino, usando roupas luxuosas e delicadas. Todos os dias vivia em alegria, conforto e grande esplendor. Também havia um pobre chamado Lázaro que estava coberto de feridas e úlceras, sofria de uma enfermidade da pele e era colocado à porta desse homem rico. Ele esperava que a comida que sobrasse fosse lançada fora para que pudesse comer dela. Além disso, até os cães vinham lamber suas feridas. Ele era tão fraco e debilitado que nem conseguia afastá-lo. Por fim, conforme relata a Bíblia, aquele pobre morreu e os anjos o levaram para o seio de Abraão, para o colo de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. A Bíblia relata que ele se encontrou em sofrimento no mundo dos espíritos, então levantou os olhos e viu Abraão, o profeta Abraão ao longe, e viu Lázaro junto dele, então clamou: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, envia Lázaro para molhar a ponta do dedo na água e refrescar a minha língua, porque estou sofrendo nesta chama. Abraão respondeu: Filho, lembras de que durante tua vida recebeste teus bens, enquanto Lázaro recebeu males. Agora, porém, ele é consolado aqui, e tu estás em tormento. O Messias Prometido, alaihissalam, afirmou que esse é, por fim, o destino daqueles que vivem na arrogância. Ele, então, declarou: enquanto uma pessoa não tratar uma pobre e indefesa idosa com o mesmo caráter e a mesma consideração que demonstra a alguém de posição elevada, de linhagem nobre ou de grande prestígio, e não se proteger de toda forma de orgulho e altivez, jamais poderá entrar no reino de Deus. Além disso, ele afirma: o arrogante deseja sentar-se no trono de Deus, portanto, busquem sempre o refúgio contra esse traço detestável. Mesmo que todas as promessas de Deus estejam com vocês, ainda assim devem demonstrar humildade. Sim, mesmo quando existirem promessas divinas ao seu favor, continue a agir com humildade, pois aquele que é humilde é o amado de Deus. Ao falar sobre humildade e modéstia, ele narra o seguinte episódio: a humildade e a simplicidade são qualidades excelentes. Aquele que, apesar de necessitado, demonstra arrogância, jamais alcançará seu objetivo. Deve adotar a humildade. Conta-se que o médico Galeno servia a um corte de um rei. O rei tinha o hábito de consumir alimento ruim. Galeno estava convencido de que aquela alimentação acabaria causando lepra ao rei. Por isso, constantemente o advertia. Mas o rei não dava atenção aos seus conselhos do médico Galeno. Cansado dessa situação, Galeno abandonou a corte e retornou à sua terra natal. Há algum tempo depois, começaram a aparecer sinais de lepra no corpo do rei. Aconteceu exatamente aquilo que Galeno havia previsto. Então, o rei percebeu o seu erro e adotou uma atitude de humildade. Colocou seu filho no trono, vestiu roupas simples, com as de um mendigo, e partiu em busca de Galeno. Quando Galeno o viu, reconheceu a humildade demonstrada pelo rei, agradou-lhe muito, pois ele havia compreendido seu erro e havia ido procurá-lo. Então Galeno dedicou-se ao seu tratamento com todo o empenho. O Messias Prometido alaihissalam afirmou: ele se dedicou ao tratamento com todas as forças, então Deus concedeu a cura.
Em uma das reuniões, ao mencionar uma revelação divina, ele deu a seguinte orientação. O relato registra, após a oração de alvorada, o Messias prometido, alayhi-salatu wassalam, veio a permanecer permaneceu por algum tempo reunido com as pessoas antes da oração. Nessa ocasião, mencionou a revelação: Inni yuhafidu kullu man fid dar illa allazina alaw wastakbaru. Eu protegerei todos os que estiverem dentro da casa, exceto aqueles que exaltem e demonstrarem arrogância. Ele explicou: a exaltação e a arrogância aqui não significam apenas o orgulho relacionado à riqueza ou ao prestígio social. Pelo contrário, inclui toda pessoa que não se apresenta diante de Deus com humildade, submissão e que não obedece os seus mandamentos, mesmo que seja pobre. Ele está incluída nessa advertência. E acrescentou: entrará na casa somente aquele que demonstrar humildade. Em outra ocasião, ele afirmou: quando o ser humano alcança sucesso e já não se encontra em estado de dificuldade e aflição, aquele que mesmo nessa situação continua humilde e lembra de Deus é uma pessoa completa. O Messias prometido Islam não apenas aconselhou a Jamaat sobre essas questões, mas também as demonstrou por meio do seu próprio exemplo. Como mencionei anteriormente, seu comportamento foi tão exemplar que agradou o próprio Deus Todo-Poderoso. Existem diversas narrativas que mostram essa humildade pessoal. Mirza Bashir Ahmad narrou que Mirza Sultan Ahmad Sahib lhe contou: nosso avô costumava oferecer uma cadeira ao nosso tio Mirza Ghulam Qadir Sahib quando ele participava das reuniões. Ou seja, o irmão mais velho do Messias prometido al-Islam recebia uma cadeira para sentar-se quando estava presente na reunião. Porém, quando o meu pai chegava, ele próprio sentava-se no chão junto às fileiras das demais pessoas. Ou seja, sempre que o Messias prometido participava dessas reuniões, sentava-se atrás, onde as pessoas comuns estavam sentadas. Algumas pessoas, algumas vezes, lhe pediam que ocupasse um lugar mais elevado, mas ele respondia: estou bem aqui. Ele nunca demonstrou desejo de ocupar um lugar de destaque. Pelo contrário, sentava com pessoas comuns. Era exatamente como havia ensinado anteriormente, que o anfitrião, se desejar por si mesmo, pode convidar a pessoa no lugar mais honrado. Mirza Bashir Ahmad Sahib relata: Qazi Mir Sahib me contou uma vez, perguntamos ao Messias prometido: Hazur, há um hadith que diz que todos os profetas pastorearam ovelhas. O senhor também já fez isso? Ele respondeu: sim, eu também. Uma vez fui num campo e vi uma pessoa pastoreando cabras. Ele me disse: preciso sair um pouco, você pode cuidar das minhas ovelhas? Eu disse sim. Porém, ele demorou tanto que voltou ao entardecer. Retornou só à tarde, mais tarde. O Messias prometido cuidou o dia inteiro. Embora o Messias prometido pertencia a uma família nobre, ele cuidou o dia inteiro dessas ovelhas, dessas cabras pastoreando. Mencionando a humildade pessoal do Messias prometido ao Islam, Hazrat Abdurrahim Rahman Sahib, funcionário do escritório Al-Fazl, relata: eu servi como Messias prometido ao Islam, porteiro do Messias prometido ao Islam. Ficava sentado do lado de fora para informar sobre a chegada dos visitantes, transmitir as mensagens e outras tarefas necessárias. E ficava lá de fora da porta. Além disso, também passei um tempo dentro da casa frequentemente. Durante todo esse período, nunca ouvi o Messias prometido dirigir-se a mim sem usar a palavra de, uma forma respeitosa de tratamento. Sempre falava comigo utilizando essa expressão. Jamais vi nele arrogância ou orgulho. Nunca observei qualquer sinal de soberba em seu comportamento. Sempre falava com mansidão. Seu rosto estava constantemente iluminado por um semblante alegre. Nunca o vi
franzir a testa ou demonstrar irritação. Nunca vi sua testa enrugada por desagrado. Também nunca ouvi dizer que ele tenha se dirigido a alguém usando palavras rudes ou desrespeitosas. Sempre tratava as pessoas com respeito. Não usava a palavra tu, que é uma forma desrespeitosa. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib escreve, Dr. Mir Muhammad Ismail Sahib me relatou, que o Messias Prometido al-Islam jamais considerava qualquer trabalho doméstico indigno de si. Ele mesmo montava e organizava as camas de corda, estendia tapetes, arrumava a cama. Também fazia a limpeza de casa e varria o chão. Ele relata, às vezes, uma chuva repentina começava à noite. Naquela época, as crianças costumavam dormir em camas colocadas no pátio, pois não havia ventiladores como existem hoje. Durante o verão, era comum as pessoas dormirem no ar livre. Quando começava a chover durante a noite, era necessário levar rapidamente as camas para a varanda coberta. Nessas ocasiões, o Messias Prometido al-Islam segurava um lado da cama das crianças, enquanto outra pessoa a segurava do outro lado e juntos a levavam para dentro da varanda. Além disso, se alguém tentasse acordar uma criança sacudindo bruscamente ou gritando, o Messias Prometido impedia e dizia que não façam isso. Sacudir a criança de repente ou gritar com ela assusta. Devem acordar suavemente, com a delicadeza. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib relata que Mirza Sultan Ahmad Sahib me contou que seu pai costumava morar em um quarto situado na parte externa da casa, em um cômodo elevado. Ele permanecia ali e sua refeição era levada até esse local. Qualquer tipo de comida que lhe fosse servido, ele aceitava e comia sem reclamar. O próprio Messias Prometido al-Islam também mencionou que em certos períodos, especialmente quando observava jejuns, parte da comida era distribuída entre os pobres. De qualquer forma, a refeição lhe era levada ao seu quarto. Qualquer que fosse o alimento preparado, ele aceitava, sem comentários ou exigências. Há também um episódio muito conhecido na história de Jamaat ocorrido antes da reivindicação do Messias Prometido al-Islam, quando o Maulvi Muhammad Hussain Talvi retornou de Delhi para Batala, após concluir seus estudos religiosos, sua fama espalhou-se rapidamente pela região. Naquela época, debates acadêmicos e religiosos eram comuns entre os Muqalladin, que seguem alguma escola de jurisprudência, como Hanafi ou Malaki, e os Ghair Muqalladin, aqueles que não seguem estreitamente uma das escolas de jurisprudência, como Ahl Hadith. Ao presenciarem essas controvérsias, os habitantes de Batala voltaram sua atenção para Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib al-Islam, acreditando que ele era a única pessoa capaz de enfrentar aquele jovem estudioso em debate e responder os seus argumentos. Ele foi convencido com grande dificuldade a participar desse debate. Inicialmente não estava disposto a fazê-lo, contudo, devido à insistência das pessoas, ele aceitou. Quando chegou o dia do debate, uma grande multidão dos apoiadores dos dois lados reuniu. Havia um grande distintos cada um dos lados, pessoas. Naquela ocasião, especialmente o grupo dos Muqalladin estava plenamente convencido de que a vitória lhe pertencia. E, de certa forma, era natural que pensassem assim, pois acreditavam que havia trazido para o debate um sábio de grande reputação. Eles sabiam que Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Sahib possuía uma capacidade extraordinária de argumentação. Sua firmeza e domínio dos temas eram tais que, diante dele, o oponente frequentemente se tornava imponente e sem resposta, como um pássaro preso em uma armadilha, incapaz de escapar. Quando chegou a um local de debate, o Messias Prometido al-Islam perguntou ao Maulvi Muhammad Hussain Talvi quais eram suas crenças ou opiniões, para que fosse possível analisar o ponto de, eventualmente,
serem refutados. Maulvi Muhammad Hussain respondeu: para mim, o Sagrado Alcorão tem prioridade, depois os hadiths e depois os ensinamentos do profeta. A decisão deve ser tomada de acordo com ele. Ao ouvir essas declarações, o Messias Prometido al-Islam disse: segundo o meu entendimento, não há nada em suas crenças e opiniões que seja objetável, ou que necessita ser refutado. As pessoas que haviam levado o Messias Prometido para aquele debate ficaram preocupadas. Pensaram que tal atitude poderia ser interpretado como uma derrota. Alguns chegaram a pensar que, de alguma forma, Muhammad Hussain deveria receber ao menos alguma repreensão ou ser colocado em dificuldade diante do público. Contudo, o Messias Prometido, totalmente indiferente ao orgulho da vitória ou à vergonha da derrota, demonstrou extrema humildade e retornou dali. Ao mencionar isso, o Messias Prometido al-Islam disse: em 1868 ou 69, recebi uma revelação muito extraordinária em Urdu, que considerei apropriado mencionar aqui. O contexto é o seguinte: Maulvi Muhammad Hussain Talvi, que em certa época havia estudado comigo na mesma escola, retornou à batalha após concluir seus estudos. Alguns habitantes de batalha não apreciaram suas opiniões e me insistiram levar para discutir com o Maulvi Sahib. Por insistência dessa pessoa, ao entardecer, fui com ela até a residência do Maulvi Sahib. Encontrei-o na mesquita junto com seu pai. Após ouvir sua exposição, concluí que não havia nela nenhum exagero ou erro que justificasse a objeção. Por isso abandonei o debate unicamente por amor de Allah. Aí ele continua: naquela mesma noite, o Deus grandioso, por meio da revelação e comunicação divina, referiu-se a essa decisão de abandonar o debate e disse: teu Deus agradou-se deste teu ato e te concederá muitas bênçãos, até que reis buscarão bênçãos em tuas vestes. Depois disso, em estado de visão, foram mostrados alguns reis montados em cavalos. Como a humildade e a submissão foram adotados exclusivamente por amor de Allah e do Santo Profeta, o benfeitor absoluto não quis deixar esse ato sem recompensa. As Sheikh Yaqub Ali Sahib Arfani também narrou isso em Hayat Ahmad. Ele deu uma nota também, ele escreve: as pessoas conhecem muito bem o estilo comum dos debates religiosos e o comportamento habitual dos debatedores. Sabe perfeitamente como é difícil que alguém aceite uma afirmação verdadeira apresentada pelo seu adversário e reconheça publicamente diante das pessoas. Não pretendo desmerecer os estudiosos religiosos, mas era muito fácil para algum deles dar a vida do que admitir o erro. Na verdade, nem sequer existe mais o hábito de reconhecer uma afirmação correta ou razoável feita por outro. Mas a condição do Messias Prometido estava completamente imersa na sinceridade e na busca da aprovação dela. Também se percebe que sua própria natureza, ele não gostava de ver os muçulmanos envolvidos em conflitos internos e disputas, abandonando a busca de verdade, o amor pela verdade e a declaração de verdade por causa de divergências em questões secundárias. E vejam que coragem e ousadia extraordinária que ele foi na casa do seu adversário para debate. Não havia em seu coração qualquer receio, recitação ou intimidação diante do conhecimento ou da influência daquela pessoa. Contudo, ao ouvir uma palavra verdadeira de sua boca, não se preocupou nem se um pouco com o que os outros iriam dizer. Não se importou se as pessoas interpretariam aquilo como uma retirada ou sinal de que foi impressionado ou intimidado pelo adversário. Como a afirmação era verdadeira, ele aceitou e reconheceu. Não se preocupou com os comentários das pessoas e confirmou a veracidade daquela declaração. Ele acrescenta: esse é exemplo que dificilmente pode encontrar além da vida dos profetas e seus seguidores. Então, Deus Todo-Poderoso aceitou esse ato e demonstrou
seu agrado. Então, Deus Todo-Poderoso, na sua revelação divina, disse que reis buscarão bênçãos em tuas vestes, em tuas roupas. Isso ocorreu numa época em que ainda nem sequer havia surgido a ideia de compilação de Ibrahim Ahmadiyya, quanto mais qualquer reivindicação futura. Nesse período, ele vivia praticamente desligado do mundo, já havia abandonado seu emprego, embora ele próprio não estivesse excessivamente preocupado com os meios de subsistência para o futuro. Foi justamente nesse momento quando aparentemente nada existia em suas mãos e não havia qualquer sinal externo de grandeza ou influência que recebeu a revelação. Que reis buscarão bênçãos em tuas vestes. Nessa época, o vulnerável pai do Messias Prometido ainda estava vivo. Em resumo, era uma fase de vida em que para uma pessoa voltada para o mundo existem muitas esperanças e ambições. Era uma idade de que todo tipo de pensamento relacionado ao amor próprio e desejo de destaque costuma estar em pleno vigor. Nessa fase, ele vai fazer um debate e ele reconhece quando tem uma afirmação verdadeira. Não pense no que as pessoas diriam. Nem se preocupou com o fato de que aquele homem era amplamente criticado por algumas pessoas. Ele próprio estaria apoiando alguém cuja oposição já era intensa. Ele persegue. Portanto, reflitem. Naquele período, havia um conflito muito intenso entre os Hanafis e não Muqalladin. Demonstrar apoio a uma pessoa associada ao Ahl al-Hadith significava atrair sobre si inúmeras dificuldades. Seria pura insensatez imaginar que o conhecimento ou a capacidade argumentativa de Maulvi Abdul Hassan Batalvi tenha sido causa do silêncio do Hazrat Sahib. Tal suposição talvez pudesse parecer plausível se os acontecimentos posteriores não tivessem demonstrado o contrário. A história prova que ocorreram diversos debates conforme confrontos intelectuais, tanto presenciais quanto escritos, entre Hazrat Mirza Sahib e Maulvi Muhammad Hussain Sahib. Além disso, esse mesmo homem, que alguns imaginam ter sido intimidado, apresentou posteriormente com toda a coragem em defesa da causa do Santo Profeta. Portanto, não há razão para pensar sobre isso, que ele tenha ficado sob influência ou intimidação de alguém. Esses são fatos históricos e ninguém pode negá-los. Assim, concluir que ele agiu daquela forma por medo ou por sentir-se inferior seria um erro. A realidade é que havia apenas uma razão por trás disso, e somente era a sinceridade da religião. E por causa dessa sinceridade que ele reconheceu a verdade naquele momento. Ele não confirmou a posição de Maulvi Muhammad Hussain Batalvi por medo dele. A própria história demonstra isso. Posteriormente, desafiou diversas vezes, dialogou e teve outros debates. Em uma carta dirigida a Maulvi Muhammad Hussain Batalvi, o Messias Prometido al-Islam transmitiu a mensagem de verdade. Contudo, apesar de ocupar a elevada posição de enviado por Deus, expressou sobre si mesmo um grau extraordinário de humildade e modéstia. Ele escreve: meu estimado e respeitado irmão Maulvi Sahib, que Allah o preserve. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Recebi sua carta para este humilde servo. A grande dificuldade é que frequentemente minha saúde se deterioraria de forma repentina e tal ponto que a morte parece estar diante dos meus olhos. Além disso, alguma enfermidade permanece comigo dia e noite. Se falo muito, os ataques de doença começam. Se me dedico a muita esforço intelectual, o problema surge. Como sua última carta dava a entender que havia sido escrita em conjunto com o Maulvi Abdul Jabbar Sahib, essa resposta está sendo escrita nesse mesmo contexto. Este humilde servo está ficando completamente incapacitado devido à intensidade da enfermidade. A doença está muito forte nesse momento, onde está a força para iniciar debates orais ou escritos. Somente pela graça de Deus foram escritos 3 livros: Fateh Islam, Tawzih Maram e Azal Awham.
E mesmo eles foram produzidos de tal maneira que, a maioria das vezes, outra pessoa escrevia aquilo que eu ditava. Raramente aconteceu de eu escrever algo com minha própria mão. Nem sequer disponho de tanto tempo suficiente para revisar ou aperfeiçoar o texto. O seu conhecimento em hadith é vasto. Dirigindo o Maulvi Saab, ele continua: esse humilde servo é uma pessoa iletrada e ignorante. Não possui devoção especial, nem exercícios espirituais. Não possui conhecimento, nem capacidade. Contudo, havia uma ordem proveniente. Ele está demonstrando tanta humildade aqui nessa carta. Havia uma ordem proveniente de todo Deus Todo-Poderoso, uma ordem definitiva e certa. Esse humilde servo apenas transmitiu. Aceitar ou não depende da opinião ou entendimento de cada um. Dessa forma, o Messias Prometido transmitiu essa mensagem com extrema humildade. Em uma carta publicada do Messias Prometido, dirigida a Hazrat Munshi Ahmadjan Sahib, também encontramos uma manifestação da sua humildade. Ele escreve: recebi a gentil carta da Vossa Senhoria. Não sou capaz de agradecer os favores de Deus, que proporcionou a este mais humilde dos servos, amigos tão sinceros e dedicados, cuja existência é para este insignificante uma fonte de honra e orgulho. Que Deus Todo-Poderoso mantenha feliz e próspero e recompense por essa sincera atenção e afeição. Esse humilde servo é extremamente inútil, insignificante e sem valor. É unicamente a graça do favor do mais misericordioso que faz chover abundantes bênçãos sobre este incapaz. Ele vê falhas após falhas, mas continua concedendo favores. Vê injustiças após injustiça, mas continua derramando bênção. Na verdade, ele é infinitamente misericordioso. Onde encontrarei palavras para expressar a gratidão? Esse humilde servo é nada, insignificante, sem recursos e completamente pobre. Ele me encontrou em pó e me elevou. Viu-me totalmente incapaz e cobriu minhas falhas. Olhou para minha fraqueza e concedeu-me força. Viu minha ignorância e concedeu-me conhecimento. Todo conhecimento que possuo foi concedido por Allah. Ele derramou sobre mim favores que sou incapaz de contar. E uma das manifestações dessas graças é que colocou nos corações dos irmãos nobres, como o Senhor, amor por este humilde servo. Portanto, tenho esperança de que Ele próprio aumentará esse amor e continuará favorecendo todos aqueles que foram unidos a este vínculo, que fazem parte de Jamaat. Allah continuará concedendo-lhe progresso. Ao publicar essa carta, Sheikh Yaqub Ali Saberfani acrescentou a seguinte observação: essa carta demonstra claramente que o coração do Messias Prometido Al-Islam estava profundamente dominado pelo amor e pela grandeza do Deus Todo-Poderoso. Ao mesmo tempo, nela se manifesta de forma extraordinária sua humildade, simplicidade e modéstia. É o espírito de gratidão que se fala dentro das suas palavras. Quando o Messias Prometido reivindicou ser o Messias semelhante a Jesus, Maulvi Muhammad Hussain Batalvi iniciou uma forte oposição contra ele. Passou a escrever cartas ao Messias Prometido usando palavras ofensivas e inadequadas e arrogantes. Dessa forma, em sua revista Ashat Sunnah, começou a utilizar uma linguagem contrária ao bom comportamento. E disse que essa é uma fitna, que eu vou destruir. Assim como ele disse, como eu elevei aos seus... Ele, o Messias Prometido, agora o farei cair à terra. Ou seja, Maulvi Muhammad Hussain Batalvi alegava que havia sido ele quem, através dos seus elogios, da sua resenha sobre Ahin Ahmadi, havia elevado a reputação do Messias Prometido. E que agora seria ele quem destruiria. Contudo, com essa resposta ofensiva e arrogante, o Messias Prometido demonstrou tamanha paciência, tolerância e humildade que, segundo o narrador, superou até mesmo o exemplo de paciência demonstrado por Jesus de Nazaré. É apresentado aqui apenas um trecho de uma carta escrita pelo Messias Prometido e Maulvi Muhammad Hussain Sahib para mostrar que, diante de toda aquela arrogância e linguagem ofensiva, havia no seu coração um oceano de compaixão e humildade e modéstia. Ele escreve: recebi
sua carta, embora Deus Todo-Poderoso saiba perfeitamente que este humilde servo foi enviado por ele e que assuntos nos quais existe um risco de provocar confusão entre as pessoas, eu jamais pronuncio algo até que isso me seja revelado de forma completa. Certamente existe alguma sabedoria divina por trás do fato de que nessa questão de vinda do Messias, o Senhor tenha sido levado a escrever em oposição. Trata-se de uma questão que não possui relação com a ciência e núcleo do Islã. Além disso, essa verdade foi esclarecida a um muçulmano e, em virtude da fraternidade islâmica, seria apropriado que se tivesse uma boa opinião a seu respeito. Vejo que o estimado senhor foi levado a escrever de forma contrária e eu acredito que sua intenção nisso seja boa. Embora eu tenha motivos para reclamar da precipitação que o senhor está demonstrando, ainda assim mantenho uma boa opinião sobre suas intenções. Eu considero superior à maioria dos estudiosos da atualidade. E se o senhor não ofender com o que eu digo, considero até melhor do que Maulvi Nazir Hussain pelos seus esforços, sinceramente por amor a Deus. Mesmo que eu apresente algumas queixas a seu respeito por causa de pureza que percebo em seu íntimo, continuo tendo afeição por você. Se eu não for reconhecido, considerarei que esse será o destino que me foi determinado. Não tenho qualquer interesse em vitória ou derrota. Meu propósito não é obter triunfo, mas sim cumprir a ordem de Allah que foi dado para mim. Allah me ordenou que fizesse isso e fui em obediência à ordem dele. Eu acredito que sua oposição seja motivada por boas intenções. Contudo, em minha opinião, seria melhor que o primeiro conversasse comigo e examinasse meus livros Fatah Islam, Tawzih Maraham e Azalaham e somente depois escrevesse algo a respeito. Não me causa tristeza nem desgosto que amigos como o senhor se disponham a se opor a mim, porque essa divergência de opinião também poderá ser um favor da verdade. Em favor da verdade. Talvez o senhor esteja lutando pela verdade. Por isso, primeiro leia meus livros. Agora tenho condição de encontrá-lo pessoalmente. Se o senhor vier em batalha, embora eu esteja doente e sofra de fortes tonturas e dor de cabeça, eu farei um esforço enorme para encontrar com o senhor. Minha saúde é suficiente para que eu possa viajar, mas continuo sofrendo de dores de cabeça. Mesmo assim, irei encontrá-lo. Em outra carta dirigida a Maulvi Sahib, o Messias Prometido al-Islam escreveu: se o senhor não se ofender na opinião deste humilde servo, havia certa dureza em sua resposta ao meu irmão Maulvi Hakim Nuruddin Sahib. Allah Todo-Poderoso sempre aprecia a humildade e a submissão. E o comportamento dos estudiosos para com seus irmãos deve ser do mais elevado padrão. Afinal, o que é essa religião pela qual trabalhamos dia e noite, com tanto zelo e preocupação? Nada além disto, que todos os nossos estados e ações e atitudes estejam de acordo com a vontade de Allah e do seu mensageiro. Na minha opinião, entre todas as qualidades morais, não há nenhuma que Allah ame mais do que a humildade e simplicidade e toda forma de submissão que seja contrária ao orgulho e à arrogância. Lembro-me de que uma ocasião em que conversei com um hindu extremamente irreligioso, que não tinha religião, ele utilizou palavras muito ofensivas contra a verdadeira religião. Por ser religioso, esse humilde servo aplicou em certa medida o mandamento Waghluz Aleihim e ser firme contra eles. Contudo, como aquela dureza havia sido dirigida especificamente contra uma pessoa, recebi a revelação que a dureza em tua fala é necessário suavidade. Apesar de eu estar respondendo às palavras de ele, Allah assim me instruiu de agir com grandeza. Se refletirmos com justiça, o que somos?
Nosso conhecimento é o quê? Se um pássaro mergulhador mergulhar seu bico no oceano, quanto água diminuirá do oceano? Da mesma forma, nossa condição é essa, perante a grandeza de Deus. Portanto, é melhor mantermos humildes, como um pó. Quanto Nosso Senhor não aprecia orgulho e arrogância em nós? Por que deveríamos adotá-lo? Para nós, uma aparente desonra é melhor do que uma honra que nos torna alvo de ira a Deus. Assim, cada palavra e cada ação do Messias prometido al-Islam estava repleta de humildade. Sua única preocupação era alcançar a aprovação de Allah, transmitir sua mensagem ao mundo e estabelecer a unicidade de Allah. Foi isso que ele repetidamente aconselhou os membros. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر